Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando um pouco mais sobre a parte de polegada fracionária, né? A gente vai estar trabalhando com base numa escala, né? Escala de polegada fracionária e verificando um exemplo, né, de leitura com base nessa relação, né? Bom, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma escala que representa justamente uma escala fracionária, né? Se a gente for observar, essa escala ela traz uma relação de 16 divisões, né? Essas divisões elas representam justamente aqui esses valores aqui marcados, né? Então ele parte da relação zero, né? Que é justamente essa indicação aqui marcada, até a indicação aqui de 1. Né? Esse 1 representa justamente uma polegada inteira. Né? Então, se a gente observar, essa escala está trazendo a representação de 16 divisões, ou seja, uma polegada inteira, que representa 25,4 milímetros, ela, nesse caso, ela foi dividida em 16 partes. Né? Lembrando sempre o seguinte, né? Por que a relação da polegada fracionária? Né? Se a gente for para algum país que utiliza de fato esse tipo de sistema, ele não trabalha efetivamente com polegada fracionária. A polegada fracionária ela serve como um rearranjo, né, entre as conversões do sistema métrico para o sistema de polegada. Né? Então, são alguns valores, né, que acabam sendo padronizados, né, na comunicação entre os países que utilizam, né, esses dois tipos de sistemas. Então, no caso da polegada fracionária, né, a gente pode chegar até 128 divisões, né, e isso utilizando um paquímetro, mas no caso de uma escala, né, a gente consegue chegar até 16 divisões, né, ou seja, que fica de fácil visualização a olho nu. Né? Então, no caso, aí a polegada é dividida em 16 partes, né, que vocês podem observar. Então, nesse caso, para cada divisão dessa daí, a gente vai ter uma representação de 1/16 de polegada. Né? Ou seja, cada pequena divisão dessa aqui, ela representa 1/16 de polegada. Né? E isso até completar uma polegada inteira, que é essa indicação aqui. E assim sucessivamente. Né? Ou seja, eu posso ter mais de uma polegada, exemplo, 4 polegadas e 1/4. Né, 4 polegadas e 3/8, 2 polegadas e meia, enfim. Nesse caso aqui é só para representar que o valor mínimo, né, que essa escala pode medir é de 1/16 de polegada. Né? Então a gente consegue medir com esse instrumento aí até 1/16 de polegada como o menor valor, né? Ou seja, seria a resolução dele. Né? Vamos observar aqui um exemplo. Né? Se a gente for analisar a marcação, né, aqui desse elemento a ser medido, observa que de propósito eu não coloquei ele do ponto zero, né, eu coloquei ele aqui um pouco mais para frente, né, ou seja, ele está pegando desse ponto aqui até chegar aqui em 1 polegada. Né, então é muito comum cair isso aí em processo seletivo. Né, então nesse caso aqui ele não está marcando 1 polegada inteira. Né, a gente tem que fazer justamente o desconto dessas duas divisões aqui que não estão sendo contabilizadas como valor, né, desse elemento aqui. Né? Então o que, é que a gente tem que observar? O elemento está pegando na verdade 14 divisões, ou seja, se o total do zero até 1 polegada inteira são 16 divisões, então duas divisões aqui ele não está pegando. Né? Então nesse caso aí ele só está utilizando 14 divisões. Então, como ele está pegando 14 divisões, né, a gente vai ter justamente 14 partes e a gente vai colocar essas 14 partes como base para 16. Né? Ou seja, já que se a gente tiver 16/16, né, a gente vai ter 1 polegada inteira. Né? Então, nesse caso aí, a base ela representa aí o limite de divisões. Então, nesse caso aí, a gente teria 14 por 16, ou seja, 14/16 de polegada. Então, esse aqui já é o valor. Né, já é o valor da peça, só que a gente não encontra o valor sem ele estar simplificado, né? Ou seja, nesse caso aqui ele pode ser simplificado. A gente pode simplificar dividindo por 2, né? Então nesse caso aqui dividindo 14 por 2 vai dar 7, 16 por 2 vai dar 8, o que nos daria 7/8 de polegada. E aí a gente finalizaria, né? Já que 7/8 eu não tenho como dividir por 2, né? O 7, né? Então não teria como simplificar mais. Né? Então nesse caso aí 14/16 a gente ainda pode simplificar para 7/8. Né? Então nesse caso o valor dessa peça aqui é igual a 7/8. Tá bom? Então não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!
Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de meteorologia. Hoje a gente vai estar respondendo, né, um colega que entrou em contato pedindo auxílio aí nas informações, né, referente a algumas questões da parte de análise de tolerância. A gente vai estar fazendo alguns vídeos aí respondendo aí as perguntas, né, referentes aí à questão. A questão ela se baseia nessa peça, né, vocês podem observar aí tem uma série de tolerâncias, né, e a gente vai estar dando uma analisada com base nas perguntas, tá bom? Vamos para a primeira pergunta, né? O diâmetro nominal de 16 milímetros pode ser usinado com a dimensão mínima de 15,58 milímetros. Né? O primeiro ponto é entender aí que se baseia numa peça que vai ser usinada, né? Então são perguntas de tolerância levando em consideração o projeto final da peça. Então nesse caso aí o diâmetro nominal de 16 milímetros é esse aqui indicado, né? Como a gente pode observar, a tolerância, as duas tolerâncias são negativas, né? Ou seja, menos 0,20, menos 0,41. Então, o que isso significa? A gente vai ter 16 milímetros, né? O nominal, menos, vamos pegar aí primeiro menos 0,2, né? O 0,20. Né? Então, a gente vai ter esse primeiro valor. Aí, esse valor ele vai representar já o limite máximo da peça, né? Então esse aí vai ser o limite final, né, da peça, né, mais alto, né? Esse limite que vai dar igual a 15,80, né? E agora a gente pega o de 16 milímetros menos o 0,41, né? Então esse aí vai ser o mínimo, né? Então fazendo a subtração de 16 menos 0,41, a gente vai ter justamente 15,59. Né? Então a gente vai ter outro valor, 15,59. Então o que é que isso representa? Né? Deixa eu mudar aqui a cor. Essa peça ela vai poder variar de 15,80 até 15,59. Né? Então qualquer valor dentro dessa faixa aqui de tolerância, ele vai ser considerado apto aí para execução, né? Lembrando que 15,80 é o limite superior, 15,59 o limite inferior, né? Então nesse caso aí o ideal é que a medida ela fosse central, né? Ou seja, ele tivesse aí mais no centro, né? Então para saber o valor da medida central é só somar 15,80 mais 15,59 dividir por 2 e você vai encontrar o valor aí intermediário. Então no caso aí ele vai de 15,80 a 15,59, né? A pergunta, se você observar, ele indica aqui 15,58, né? Então 15,58 ele não representa um valor dentro da tolerância possível, né? Ou seja, ela vai estar fora aí por 1/100, né? Então aí no caso essa pergunta aí ela não corresponde ao projeto da peça, né? Então 15,58 é um valor que está fora, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!